alicerce de fundamento. Não queira tomar esse alicerce para alicerçar só a tua vida material, só a tua saúde, mas para alicerçar a tua vida espiritual. Quando Jesus, ele foi, eu não vou dizer que Jesus foi surpreendido, quem foi surpreendido foi o Zaqueu, que era homem tido, não vou dizer que ele era, mas era tido como corrupto, cobrador de imposto, e ele resolveu ver Jesus. E ele saiu, ficou à margem do caminho, subiu em uma figueira. E a Bíblia diz que quando Jesus ia passando, Jesus parou debaixo daquela figueira, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, convém hoje pousar em tua casa. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, ele disse: em verdade eu vos digo que hoje veio salvação a esta casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então você pega essa palavra e vê que Jesus, o objetivo dele era muito além do que isso que estão só pregando. E outra, meu amigo, quantos você conhece desses movimentos que foram verdadeiramente curados? Se foram, glória a Deus. Mas quantos você conhece? Procure estudar a palavra de Deus, mas com desejo da salvação da tua alma, do perdão dos teus pecados. Porque Jesus Cristo veio para morrer no seu lugar, pecador, no meu lugar. Não, ele não veio só trazer saúde e bem material. Saúde e bem material Deus podia mandar lá do céu, dizer, ó, vou mandar saúde sobre o meu povo lá na terra. Não precisava mandar o filho dele sair e morrer sem pecado, porque Jesus morreu sem pecado, sem culpa. Ele morreu no lugar do homem pecador, que é a raça humana, toda a raça humana. O apóstolo Paulo diz, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Isto é, perderam o direito da glória de Deus. Agora, o mesmo apóstolo Paulo, quando ele escreve na sua carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 23, ele diz, porque o salário do pecado é a morte, morte física e espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus amados, para encerrar, depois, se você quiser, na próxima oportunidade, estaremos falando mais. Mas eu vou falar para você de como você deve, encerrando já, fazer o seu alicerce. Não adianta nada você ter uma participação, de repente você tem uma participação até numa igreja, não estou falando da placa de igreja, mas depois na hora do teu acerto de conta, você dá uma olhada aqui na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, eu vou ler esse texto e vou já encerrar, diz assim, ora irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, todos comeram de uma comida espiritual e beberam todo de uma mesma bebida espiritual, porque bebia da pedra, essa pedra que eu estou falando, aquela rocha que apareceu lá no deserto, era o próprio Cristo, simbolizava, era o próprio Cristo, que o seguia. E a pedra era Cristo, diz, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo, está bem claro. Mas Deus não se agradou da maior parte deles. Você está entendendo? Por quê? Por que Deus? Por isso foram prostrados no deserto. E estas coisas foram nos feitas em figura para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Correto? Então, meu amado, edifica sobre esta pedra. Jesus diz que o homem sábio é aquele homem que edifica a sua casa sobre a rocha. Vem vendavais. Quando Jesus diz que vem vendavais, porque nós vamos ter vendavais na vida. E se eu citar que o próprio Jesus disse no Evangelho de João, no mundo tereis aflição. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, creia em Cristo com o teu coração, com toda a força da tua alma. Peça perdão dos teus pecados. Ele pode curar a tua enfermidade se você estiver enfermo. Claro que pode. Mas não seja o teu alvo principal só a tua cura divina. Com isso, muitas pessoas estão sendo até enganadas, estão sendo passadas para trás. Hoje se abre programas de televisão e até mesmo a própria internet, que é um meio de comunicação ótimo para nós divulgarmos o Evangelho. E vemos zombaria, zomba-se de bispo tal, de apóstolo tal, de pastor tal, de missionário tal, de tantos tal. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, de Cristo não se zomba. O poder de Deus é para a salvação do homem, para perdão do nosso pecado. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Assim, se o Senhor permitir, voltarei em outra oportunidade
trazer uma palavra com base bíblica. Deus abençoe a todos. Meu muito obrigado. A paz do Senhor.